Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cida e eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento de paz, de reflexão. Hoje nós vamos estudar o Evangelho. Mas antes de nós começarmos, eu quero agradecer a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos então primeiro para a nossa prece. É uma prece de Caibar Schutter, evocação a Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo. Tende vossas vistas voltadas sobre todos os que imploram a vossa assistência. Influi para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a Pleiade, que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação nas nossas aflições. Que eles sejam para nós um arrimo, um amparo, e nos defendam de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina, e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre nós. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento tão delicado, porque passa a humanidade da pandemia, da crise sanitária, crise política, crise social e econômica, é realmente necessário que nós nos fortalecermos, que possamos nos unir através da prece para cultivar em nós a calma e a esperança. Então, todos são bem-vindos, os crentes, os descrentes, os resilientes e os desalentados, para que encontrem aqui uma pausa, encontrem aqui um momento de paz. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 24, item 11 e 12. Os sãos não precisam de médico. Então, vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa, numa casa, ele que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos.
Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Jesus é o médico das almas. Jesus acolhia todos e não fazia distinção entre as pessoas. Os fariseus estavam sempre ali, na cola de Jesus, na esperança de que ele caísse em contradição em relação à lei mosaica, e assim eles poderiam denunciá-lo. Na palestra anterior, nós falamos bastante sobre os fariseus. Eles pertenciam a uma seita judaica, entre várias que existiam na época de Jesus, e aparentavam perante o povo grande santidade, mas eram muito hipócritas, porque na realidade o objetivo deles era dominar o povo, e eles não tinham uma vida moralmente boa, muito pelo contrário. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, e Jesus estava entre eles na casa de Mateus. Mateus também era um cobrador de impostos, e Jesus se sentava com eles e acolhia todos com a sua imensurável sabedoria e com o seu imensurável amor. Na palestra anterior, nós também vimos a história do Zaqueu, que também era um cobrador de impostos, que enriqueceu ilicitamente porque ele superfaturava essa cobrança de impostos. E ele então se arrependeu. Na época de Jesus, o seu povo foi invadido, como tantos outros, pelo Império Romano, e o Império Romano cobrava uma taxa alta de impostos. Então, os cobradores, os publicanos, eles eram muito mal vistos pela sociedade judaica, tanto que eram discriminados e eram considerados traidores da pátria. Item número 12. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras do Evangelho, também se aplicam ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Mas o que é essa faculdade? O que é mediunidade? A mediunidade é uma sensibilidade que todos os seres vivos têm. Ela é uma espécie de janela pela qual nós recebemos
as influências do plano espiritual. Toda criatura viva possui mediunidade, ou ao menos os seus rudimentos. A ciência já comprova que os gatos, por exemplo, podem prever tsunamis e terremotos. No ser humano, essa sensibilidade se apresenta mais complexa e, em alguns casos, ela pode servir como ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Todos nós, independente das nossas crenças, ou se somos pessoas religiosas ou não, podemos ter essa sensibilidade que vai além dos nossos 5 sentidos, aqueles que a gente aprende na escola, que são a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. Seria uma espécie de 6º sentido, muitos costumam chamar assim. Então, a pessoa já nasce com essa sensibilidade. Quando essa sensibilidade é mais aflorada, se a pessoa não tem o devido entendimento, ela pode cair em um grande desequilíbrio. Por isso que nas casas espíritas se encontram pessoas de todos os credos, de todas as religiões, muitas procurando respostas para aquilo que sentem. E muitas vezes elas também, não só através do evangelho, da evangelização, mas muitas também acabam fazendo parte do grupo de estudos para que elas possam adquirir a educação mediúnica e assim ter uma vida em harmonia, em equilíbrio, sem que essa sensibilidade a atrapalhe. Allan Kardec costumava dizer que os médiuns são somente pessoas capazes de produzir fenômenos ostensivos com as suas faculdades. A mediunidade, ela é uma doação. Assim como nós fazemos uma doação de sangue por amor ao próximo, a mediunidade é uma ferramenta de trabalho que deve ser usada somente como uma doação. A mediunidade não pode ser uma profissão. Então, muitas vezes, como trouxe o nosso Evangelho, nós desejaríamos que pessoas que tivessem uma moral perfeita, uma pessoa que fosse generosa, que tivesse uma conduta idônea, tivesse uma mediunidade aflorada. E às vezes o que acontece é justamente o contrário. Mas o Evangelho nos fala que Deus assim procede para que possamos nos redimir. Quando o médium trabalha na casa espírita, a primeira pessoa que ouve a espiritualidade, que ouve a palestra, é ele mesmo. Então, é uma grande oportunidade do médium melhorar-se e assimilar melhor a doutrina dos espíritos superiores, a assimilar melhor o Evangelho de Jesus.
A mediunidade, ela é inerente a uma condição orgânica, de que todos nós podemos ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Mas não há nenhuma em que a humanidade não possa, infelizmente, abusar. Então, é preciso ter consciência que a mediunidade não pode ser um trabalho remunerado. Muitas vezes, o médium é bem intencionado e é um médium de outro segmento. E como ele trabalha horas a fio atendendo as pessoas, ele acha que é lícito cobrar. Mas o Evangelho nos traz que não é lícito cobrar. Mais para frente, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. Então, esse Evangelho nos traz, no item 2, a seguinte mensagem: dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a caridade, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos, os espíritos imperfeitos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem de meio de vida. Também não pode ser transformado em escambo, em meio de troca, como aceitar favores ou presentes. Nada disso. A mediunidade é uma doação por amor ao próximo, por amor a Jesus. Então, ela deve ser exercida fora do seu horário de trabalho remunerado. Nós temos aí 2 grandes exemplos, como Francisco Cândido Xavier e o próprio Divaldo Pereira Franco, que realizaram e realizam uma obra monumental, mas sempre tiveram o seu trabalho remunerado à parte. Como o dia só tem 24 horas, nós precisamos administrar bem esse tempo para levar uma vida equilibrada e arrumarmos tempo para trabalhar para Deus, para exercer a mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade, né? Como nós já vimos, as mais conhecidas são a da fala e a da escrita, que é a psicofonia e a psicografia. Mas existem muitas outras, como a mediunidade de cura, como aquela mediunidade de efeitos físicos. Então, quando a gente ouve falar aquelas histórias de casas mal assombradas, é porque ali naquela casa ou próxima dela tem uma pessoa que é médium de efeitos
físicos. Então, ela acaba ajudando os espíritos a fazer daquela casa uma casa mal assombrada, né? Entre aspas. E muitas vezes a pessoa nem sabe que tem esse dom e acaba, lógico, a família toda se assustando. Então acontecem coisas do tipo: o ventilador funciona sem estar ligado na tomada, ou então o brinquedo da criança funciona sem bateria. Então são casos muito comuns devido à mediunidade de efeitos físicos. Para quem gostaria de saber mais sobre a mediunidade, eu recomendo primeiro a leitura do Livro dos Espíritos e depois a leitura do Livro dos Médiuns, que assim já dá para vocês terem uma noção, um conhecimento e ir adquirindo a educação mediúnica, para que ela sirva de aprendizado e equilíbrio. Muitas vezes, quando ouvimos o desabafo de um amigo, no final da conversa ficamos cansados, exaustos ou com arrepios e por aí vai. Então, ouvir é uma caridade muito nobre, que também faz parte do dom da mediunidade, mas que nós devemos aprender a não absorver, né, essa energia, esses fluidos, né, deletérios, esses miasmas. Então, a educação mediúnica nos proporciona o exercer a mediunidade e ficarmos bem, muito bem, porque muitas vezes nós achamos que estamos ajudando, mas na verdade nós é que somos os auxiliados, nós é que recebemos a maior ajuda. E para nós encerrarmos, temos uma frase de Emmanuel que nos fala mais ou menos assim, que ele diz: toma posse do trabalho e do servir. Então a mediunidade é justamente isso, é trabalhar e servir ao próximo. Temos também uma outra frase de Chico Xavier que diz o seguinte: nossa mente é como uma antena, capta o que estamos sintonizando, o bem ou o mal. Depende de nós mudarmos a frequência. Então, para encerrar, eu espero ter contribuído um pouquinho para o nosso melhor entendimento. Agradeço a todos pela atenção, que Deus os abençoe, que Deus os proteja, muita calma e muita esperança. Que assim seja, graças